galera ligada no Nova Esportes, chegamos para mais uma edição do Nova Esportes pelo Mundo. Hoje, uma edição especial, edição Drops, rapidinho, para a gente falar da volta da Liga dos Campeões, chegando aí a fase eliminatória, a fase de mata-mata. Vão começar as oitavas de final. Eu estou ao lado de João Felipe França, editor do site da ESPN, e de Karan Novas, um multi-homem, um comunicador de todas as frentes, também especialista em futebol internacional. Já passo a palavra para eles. Antes, vamos dar uma olhada nos jogos que estaremos analisando no programa de hoje. Estaremos falando nesta primeira semana, temos Barcelona e Paris Saint-Germain, Leipzig e Liverpool, Porto e Juventus de Turim, Sevilha e Dortmund. Já na semana que vem, acontecem os outros 4 jogos das oitavas de final, com Atlético de Madrid e Chelsea, Lazio e Bayern de Munique, Atalanta e Real Madrid, Borussia Mönchengladbach e Manchester City. Agora sim, em definitivo, ao lado do João e do Karan, para começar, queria uma impressão geral da expectativa de vocês para esta fase final de Liga dos Campeões e também que vocês já apontassem quem vocês acham que são os 3 favoritos ao título desta temporada, começando com você, João Felipe. Fala, Wilson, fala, Karan, prazer estar aqui. 3 favoritos, Bayern de Munique, disparado. Eu acredito que o Chelsea, com a mudança de treinador, pode surpreender, mas eu gostaria bastante que... não sei. Eu acho que o Mönchengladbach vai complicar um pouquinho para o Manchester City, viu? Bastante alternativo. O João França, por falar do João Felipe, João França, mas é que a gente vai lendo aqui o nome, bastante nome, a gente acaba se perdendo. Karan Novas, seus favoritos e a sua expectativa para essa fase final de Liga dos Campeões. Cara, Liga dos Campeões é que nem batata frita, né? Mesmo quando é ruim, é bom, não tem jeito. Então a expectativa está sempre lá em cima. Bom, Bayern de Munique também não dá para tirar, depois do que fez nas últimas temporadas, especialmente na temporada em que foi campeão, e se mantém bem. O desempenho do Mundial abaixo não pode ser considerado, porque eles dão sim importância, ao contrário do que muita gente tenta pregar. Eles levam muito a sério, tanto que foram campeões, mas eles não colocam tudo quando não precisa. Não precisou, eles fizeram o burocrático e levaram. Mesmo assim, eu acho que eles vão brigar de novo pelo título da Champions League esse ano. Nesse ano específico, eu acho que tem uma chance maior ainda para o Manchester City. Eu acho que o Guardiola está batendo na trave há muito tempo. Concordo que o Borussia vai dar o Mönchengladbach não, o Dortmund, vai dar um calor ali neles, mas talvez seja a temporada que pode atrapalhar um pouco a boa fase e a sorte que eles estão tendo na Premier League, que muita gente achou que de novo ia cair no colo do Liverpool. Na verdade, ninguém quis ganhar, mais ou menos como o Campeonato Brasileiro, né? Aqui você teve São Paulo, Atlético Mineiro, Internacional, lá você tem Tottenham, você tem o Everton, que liderou durante muito tempo, todo mundo abriu mão e eles ficaram lá em cima, talvez isso atrapalhe. E eu vou colocar, como esse ano também é uma grande chance, depende muito do menino Mbappé e de Neymar com um pouco mais de regularidade, uma chance boa aí para o PSG realmente aparecer. Muito fogo de palha durante os últimos anos, mas eu acho que deu uma casca aí chegar na final do ano passado. Talvez esse ano eles cheguem pelo menos numa semi, quem sabe chegando, por exemplo, City, Bayern, PSG e Liverpool, que são os 4 que eu botaria nesse grande bolo. Mas são 3, tá? Tem que escolher 3. Eu tiraria o Liverpool nesse caso, apesar de achar que eles têm uma boa chance por estarem caindo na Premier, vão focar muito na Champions League, que é uma chance grande de título. Tiveram alguns outros tropeços em campeonatos nacionais, mas eu fico com City, Bayern e o PSG ali correndo por fora. Bom, eu vou dar meu palpite também. A gente tem aí, acho que o Bayern de Munique como grande favorito, não só por ser o atual campeão, mas por ter mantido o nível. A gente viu, inclusive, falando de Mundial, mesmo sem precisar forçar muito. E até o próprio desempenho na Bundesliga dá uma tranquilidade para eles. E aí eu acho que o Bayern realmente está à frente dos demais, a gente tem que escolher outros 2. Eu acho que o momento ajuda muito o Manchester City, que é um time que começou mal a temporada, apesar de ter ido muito bem, né, na Liga dos Campeões na primeira fase, mas vem numa ascensão grande agora e até fazendo alguma gordurinha na Premier League. E aí, o terceiro time é difícil, acho que por qualidade de elenco e pelo Jürgen Klopp eu fico com o Liverpool, mas realmente é uma questão em aberto. E o curioso é que, diferente de
edições recentes, não citamos nem Barcelona, nem Real Madrid, talvez algumas das camisas mais pesadas da Europa, e a gente pode falar disso a partir de agora, porque o primeiro jogo, a grande atração desta primeira semana, é Barcelona e Paris Saint-Germain, um jogo que muitos esperavam trouxesse a revanche ou o encontro, na verdade, entre Lionel Messi e Neymar, mas o PSG não vai ter Neymar está machucado, seguramente fora do primeiro duelo, a gente não sabe lá para o dia 10 de março como é que vai ser, mas vem desfalcado o PSG, mas não deixa de ser um grande jogo, né? O PSG também vai estar sem o Di Maria, mas não deixa de ser um grande jogo. Impressões para esse jogo, João, e já de cara o seu palpite, gostaria de propor para vocês a gente dividir sempre a probabilidade de cada um para este confronto. Por exemplo, no meu caso, eu acho que Barcelona e PSG é 50-50. João, para você. Eu acredito que o PSG sem Neymar perde muito. Ele foi, lógico, o Mbappé foi uma peça fundamental na última campanha, a campanha finalista, mas sem o Neymar é o ponto diferente do time. Pode ser que ele volte para o segundo jogo, a previsão é ali 11 de março ele já está liberado, mas a gente sabe que, se tratando de Neymar, tem uma chance dele voltar antes. E a gente tem que lembrar que PSG e Barcelona, inclusive, na minha opinião, foi o grande jogo do Neymar com a camisa do Barcelona. Aquela virada fantástica, que ele tem os gols do Messi, tem o gol do Sérgio Roberto no final, mas o Neymar foi o cara que carregou o PSG. Participou de quase os 6 gols, tiveram participação dele diretas. Então. Carregou o Barcelona, né? Agora ele está no PSG, mas eu acho que vai ser uma dificuldade muito grande para o PSG, uma mudança de comando agora com o Pochettino, uma mudança de filosofia, testar uma nova... O PSG, a gente tem que ser honesto, eu não sei como conseguiu chegar na última final, foi na habilidade do Neymar, naquela coisa toda de um jogo só, não tem as duas pernas da eliminatória. A chave ajudou bastante também. A chave ajudou bastante. Eu acredito que hoje, mesmo com o Barcelona não vivendo o seu auge mais, ainda também se reencontrando, mas já vem de uma ascensão no Campeonato Espanhol, já tem uma arrancada agora nas primeiras posições, eu acredito que hoje a gente tem um 70-30 para o Barcelona. Caramba! Eu acho que tá tudo tão complicado pro PSG que dá PSG. Então, o Barcelona tá, assim, tá irreconhecível em muitos aspectos, e quando começou a engrenar, realmente eles estão no inferno astral, né? Você vê o Ansu Fati, por exemplo, uma joia da base, um cara que com certeza vai estar ali entre os melhores do mundo. Tava ganhando a posição, jogando mais que Griezmann, com toda a pompa, e machucou o joelho, tá fora. Tem o problema do Araújo, do Piqué na zaga. Eu não confio na zaga do Barcelona, nem o Lionel Messi confia muito também na zaga do Barcelona atualmente. Vai depender dos lampejos do Messi, o que não é tão complicado de acontecer, porque estamos falando de Lionel Messi, mas eu botaria, assim, por tudo complicado, mesmo assim, dá certo para o PSG nos últimos tempos, e tudo quando está parecendo que vai voltar a ser o que é a Barcelona, dá errado. Eu deixo um 5-5 para o PSG, 45 para o Barcelona, talvez um empate nesse primeiro jogo sem Neymar, e no segundo eles levam a classificação. Estamos a gente tem que lembrar que Messi, né, também. Mas Champions, na fase de grupos, a camisa do Barcelona tem o peso que tem e quase classifica sozinha, mas a última lembrança de Barcelona em mata-mata de Champions é Bayern de Munique e um caminhão em cima deles. Eu acho que o vestiário ainda não fala a língua do Koeman. Eu acho que eles ainda não se entenderam. Esse peso todo a gente tem. Não tem uma unidade, a gente vai ter o Messi liderando um time dentro de campo, sem o apoio fora, a gente não sabe bem como é que tem sido isso. A gente lembra que recentemente o Messi ficou fora de um jogo, resolveu deixar o Messi no banco, o Koeman. As coisas não deram certo, ele apelou para o Messi virou a partida. Então, é um fator que desequilibra, mas que está devendo, e provavelmente seja a grande aposta do Messi para a temporada. O Barcelona está longe do Atlético de Madrid na classificação do Espanhol, por mais que venha se aproximando, o Atlético de Madrid tem jogos a menos. É o jogo, sem dúvida, de maior expectativa. A gente quer ver o rendimento do Messi, a gente vai ver o Mbappé
no papel de protagonista sozinho ali, sem o Neymar. É bem difícil. Falamos das probabilidades, palpite para o primeiro jogo, vai, acho que não é demais. E nesse primeiro jogo, no Camp Nou, João, rapidinho. 2-0 Barcelona. Caramba. Eu vou de 1-1. Eu estava com o João também, 2-0 Barcelona. Acredito que, principalmente pelo desfalque do Neymar, acho que o PSG vai sentir muito. E essa é a hora do Barcelona fazer a vantagem nesta partida. E, Juninho, só um detalhe também que vai botar pimenta nesse jogo. São capas de grandes veículos franceses dizendo que na temporada que vem, vulgo daqui a 4 meses, talvez o próprio Messi esteja do lado de lá, né? Então existe toda uma especulação de que Messi pode ser PSG a partir da próxima partida, e é logo o primeiro time que ele pega depois de toda essa conversa ter iniciado, é outro capítulo à parte aí nesse confronto. São muito, tem toda a especulação pelo futuro dessa reunião de Neymar e Messi, que muitos catalães também apostam que possa acontecer do lado do Barcelona, com a manutenção do Barcelona. É um velho sonho do Barça e principalmente do Lionel Messi levar o Neymar de volta. Você acha que a gente pode ter essa edição de algum dos lados, João? Eu apostaria com certeza no Messi em Paris. Eu acho que se der a lógica e o Juan Laporta voltar à presidência do Barcelona, a chance do Neymar jogar de novo na Catalunha é bem baixa. A gente fica imaginando imagina uma eliminação na capital francesa no jogo de volta. Toda a decepção do Messi, já é a hora de chamar ele ali no vestiário. Vem cá, vamos conversar. Já nem volta, fica aqui. Fica aí, cara. Vamos dar um rolê, procurar um apartamento. Como é que... Aconteceu isso com Ibrahimovic e Ronaldinho Gaúcho, Milan e Barcelona. Foi ali que o Gaúcho convenceu o Ibra, que estava querendo inclusive ir para o Real Madrid só para provocar o Barcelona na disputa com o Guardiola. Ronaldinho Gaúcho chegou ali depois de um jogo desse e falou: vem para cá que você vai ser feliz lá na Itália, no Milan, e foi decisivo para ele. Muito, muito bem lembrado. A gente fica aí na expectativa do que vai acontecer. Eu não sei como é que é o quinto andar lá na França, mas eles já vão dar o site do quinto andar lá para ele procurar apartamento, tenho certeza. Bom, passando para o próximo jogo, a gente precisa correr nessa edição Drops, mas que a gente acaba falando bastante, se empolgando. Temos o outro jogo da terça-feira, que não deixa de ser interessante, Leipzig e Liverpool. O Leipzig aí buscando, mais uma vez, fazer uma boa campanha na Liga dos Campeões. A gente lembra que na temporada passada chegou longe, foi até as semifinais, namorou com a decisão o Leipzig. E o Liverpool, atual campeão inglês, campeão recente de Champions League, mas que já não vive o melhor momento na Premier League. Então, por isso, gera uma série de dúvidas a respeito de como chega esse Liverpool, também bastante desfalcado, sofrendo com desfalques, e o Klopp reclama disso a todo tempo. Ficou sem Van Dijk, ficou boa parte da temporada sem zaga, na verdade, com lesões do Joe Gomes, do Matip, e teve que improvisar o Fabinho, que inclusive é dúvida para o jogo de terça-feira. Quando encontrou o Diogo Jota como uma nova alternativa de ataque, o português acabou se machucando. Isso torna o confronto mais equilibrado, cara? Enquanto que você bota de proporção para esse confronto? Eu acho que sim. Eu acho que, assim, na minha opinião, Van Dijk e Joe Gomes hoje, em plena forma, é a melhor dupla, somando-se as oportunidades e os talentos e etc. de todos os outros, a melhor dupla de zaga do mundo hoje em clube. Eu acho que o Van Dijk está muito acima da média, o Joe Gomes é um talento aí em expansão. As outras apostas, brinquei já com o Juninho sobre Maguire, por exemplo, ou entre outros grandes apostas, o próprio Araújo do Barça, os novos talentos do Manchester City. Acho que tem gente muito boa aparecendo, mas hoje talvez Joe Gomes e Van Dijk, especialmente por causa do Van Dijk, sejam a melhor dupla, os dois fora. No último jogo, o Liverpool teve que jogar com o Henderson na zaga, né? Que não só não é zagueiro, como não tem nem o mínimo cacuete, na minha opinião, o que o Fabinho acaba quebrando um bom galho por ali. Com certeza o ponto fraco do Liverpool é a zaga, mas eu acho que o Red Bull Leipzig está numa queda também nesse sentido, está indo bem, tem grandes achados como o Angelinho, que foi um bom palpite ali, que virou um craque na posição,
mas eu chuto o Liverpool um pouco acima, aí, uns 60-40, eu acho que vai uns 2-1 para o Liverpool nesse primeiro jogo. João? Eu acredito que o que falta para o Liverpool hoje sobra para o Leipzig, que é o Pamecano, que é um baita de um zagueiro. Eu vou assumir, assim, eu sou muito fã do trabalho do Klopp, mas eu acho que ele está no momento de reconstrução do Liverpool. E isso ficou muito claro no jogo contra o City. Ele não conseguia achar opções, o Liverpool no segundo tempo entregue. Obviamente, os problemas de defesa passaram dificultaram muito o trabalho dele. A gente via que o Henderson, ele não tem estatura para ser zagueiro, ele tem cacuete, e muitas vezes era o lado dele que o City atacava com o Phil Foden. Deve ser o lado que o Leipzig vai atacar. Mas eu também sou muito fã do Nagelsmann. Eu acho que ele merece um trabalho de destaque. Eu acho que essa vai ser a Champions dele. O que ele faz na Alemanha, primeiro com o Hoffenheim, agora com o Leipzig, se mantendo nas primeiras colocações, se mantendo sempre no G4. Eu acho que é um treinador extremamente promissor. E eu acredito que vai ser... Eu acho que vai conseguir aproveitar o momento para superar o Liverpool. Proporção... 45-55. Bem equilibrado também. Eu vou nessa... seria o Nagelsmann o novo Klopp, João? Tomara que não. Tomara que ele seja a vida dele. Mas eu sou muito fã dos dois. Eu acho que tem muita coisa, tem muita semelhança, assim. Legal. Eu sou um tradicionalista, eu aposto muito no peso da camisa, por isso eu acho que eu confio bastante no Liverpool. E por mais que... Eu acho que assim, o jogo contra o Manchester City deixou várias preocupações, mas acho que acendeu um alerta importante. O famoso perdeu quando precisava perder. E eu acredito que ainda confio muito em Salah, Firmino, Mané. Eu acho que no papel, mesmo desfalcado, o Liverpool tem um time mais forte do que o Leipzig e que a camisa pode fazer diferença. Eu vou no 55-45 também, mas por um lado de lá. Mas assim, do Leipzig chegar a trazer essa discussão de estar parelho com o Liverpool em tão curto tempo na elite já é algo muito significativo. Palpite para o primeiro jogo, que não é na Alemanha, isso vale a gente ressaltar. O primeiro jogo é em Bucareste, né, por conta das restrições de viagens a partir da Inglaterra, coronavírus, nova cepa. Não poderia entrar na Alemanha o Liverpool, portanto, esse jogo, o Leipzig vai ser mandante na Hungria. Palpite para esse jogo, Caran? 2-1 Liverpool. João? Vou de 1-0 Leipzig. Eu vou de 1-1. Vou ficar no meio termo, assim a gente tem um palpitezinho para cada lado. Legal, a gente pode avançar então. Jogos da quarta-feira, a gente tem Porto e Juventus e Sevilha e Dortmund. Vamos começar por Porto e Juventus. Jogo de ida em Portugal. E aí eu vou passar a palavra para o Caranovas, que é um fã incondicional do Cristiano Ronaldo. Quero saber duas coisas, cara. Além da probabilidade para cada lado, e assim, vou mais além. Tá ganho para a Juventus e digo mais, vai ter pênalti pro Gajo ou não? Sempre tem, né? Sempre tem uma ajuda da arbitragem pro Cristiano Ronaldo, historicamente. E a dificuldade que ele está tendo na Juventus é que não tem o verdadeiro grande campeão de Champions League, que é Sérgio Ramos, que machucou Salah, machucou o goleiro, fez gol no último segundo em 2 jogos de Atlético de Madrid. Se não fosse, os fãs de Cristiano Ronaldo querem me matar quando eu digo isso, mas se não fosse Sérgio Ramos, pelo menos 3 taças a menos no currículo do Gajo aí, com certeza. Ele que sobe nas finais, e até o Bale faz gol de bicicleta ali, ele não parece muita coisa. Mas ele tem uma sorte absurda e pegou talvez o pior time o melhor time para se ter como adversário, que é o Porto, desconstruído, perdeu até o grande volante que eles tinham, que é o Danilo Pereira, foi pro PSG. Então é um time ainda também em reconstrução. O Sporting, que não ganha nada faz quase 10 anos em Portugal, esse ano talvez seja o vencedor. Nem Porto nem Benfica estão conseguindo acompanhar. Então esse Porto desconstruído pega uma Juventus que, mesmo em má fase, tem o Cristiano Ronaldo, que é um cara, além de ser um dos melhores da história, sem dúvida, com as brincadeiras à parte,
é um cara de muita estrela, de muita sorte, de muito preparo para aproveitar quando tem sorte. Então eu acho que vão ser placares magros, mas eu acho que a Juventus não tem muita dificuldade para passar pelo Porto, não. Acho que aí vamos botar um 70-30 pelo menos, a não ser que aconteça um milagre em Portugal. Lembrando que a presença do Cristiano Ronaldo em Portugal é sempre uma grande atração. Se eu não me engano, a última aparição dele no Estádio do Dragão foi justamente com o título da Liga das Nações da Europa por Portugal no ano de 2019. Então foi campeão, comandou uma grande festa, vai ser, sem dúvida, seria um encontro emotivo se a gente tivesse torcida, infelizmente não teremos, mas é sempre a presença de Cristiano Ronaldo em Portugal, sempre mexe muito com a cidade, com o país, e ele vai reencontrar o Pepe. Olha que legal, Verdade, Pepe e Cristiano Ronaldo frente a frente, o que é um perigo para o próprio Cristiano Ronaldo, né, João? Do outro lado, sem dúvida. Eu acredito, os mais maldosos diriam que esse título da Liga das Nações por seleção é o que difere Messi e Cristiano Ronaldo. Mas eu não vou entrar nessa agora. O Porto, ele é o primeiro dos mortais em Portugal. O Sporting está muito na frente e o Porto ainda não conseguindo ser aquele Porto de outros tempos, ainda é o time que consegue estar na segunda posição ali, à frente do Benfica, do Jorge Jesus, diga-se de passagem, com muito mais investimento. Mas não tem como, mesmo com o Uribe, mesmo com outros jogadores desse time do Porto, a diferença é muito grande, e novamente, mesmo a Juventus não sendo aquela Juventus, o Pirlo ainda não conseguiu achar aquela formação, não tem como, quando tem Cristiano Ronaldo, o time dele é favorito. A gente lembra aí, a porcentagem, João? Eu vou ficar no 70-30 por ter Pepe. Eu iria de 80-20, mas vamos lá. Lembrando, né, que a Juventus, depois de anos com vantagem na liderança do italiano, e eu digo anos porque todo ano, além de ser campeão, é com uma larga vantagem. Este ano vem ali numa posição mais abaixo, no G4, o Caran vai dizer que é só por conta do Ibrahimovic no Milan, provavelmente. Bem provável. Mas a Juve faz uma temporada diferente do que vem fazendo, mas eu também estou com o Juventus, e provavelmente um jogo, a gente não vou dizer para ser resolvido na partida de ida, porque a gente não está acostumado com a Juventus fazendo grandes placares elásticos, mas vitórias seguras. Então, talvez ali, eu acredito que a Juventus já vence em Portugal, e aí queria o placar de vocês, ver se vocês concordam com essa vitória da Juventus em Portugal. Eu vou inverter agora, começando, João. 2-0 Juventus em Portugal. Caramba. Eu vou de 1-0, placar magro lá em Portugal. E só aproveitando o prato cheio que você levantou aí para os críticos com bom humor de Cristiano Ronaldo, 2019, título de Portugal, saudoso Éder, que se não fosse ele também, dependendo do gajo final é difícil. E vem aí uma Juventus com 8 títulos em 8 anos, e aí na chegada do Cristiano desceu muito de produção, e temos Zlatan Ibrahimovic, o homem, o mito, para tentar de repente derrubar de vez essa hegemonia e quebrar essa sequência da Juventus lá, mesmo com o Cristiano Ronaldo. E a gente precisa recordar que... Falou o placar, cara? 1-0 Juventus fora de casa. Fala, João. O artilheiro da Champions joga na Juventus hoje, né? Álvaro Morata. É verdade. Pois é. Bem lembrado. Então eu vou ficar com 2-0, um gol do Cristiano Ronaldo de pênalti e um gol do Morata. Os nossos palpites para Porto e Juventus. A gente já caminha para o último jogo desta primeira semana. Sevilla e Borussia Dortmund se enfrentam também na quarta-feira. Lembrando, todos esses jogos às 5 da tarde, horário bom para o brasileiro sair do trabalho e ver. Para aqueles que trabalham em horário comercial, como a gente é jornalista, a gente vai ter que dar um jeito de acordo com as nossas escalas. Sevilla e Borussia Dortmund, que seria um grande jogo de Liga Europa, né? Uma decisão de Liga Europa. É mais ou menos por aí, João. Na verdade, o João aposta muito nesse Borussia Dortmund, já vinha falando no começo. Por camisa seria isso, mas acho que dá para arriscar um equilíbrio, né? O Sevilla é aquele time que está na Champions, a sensação é estar na festa errada. Não devia estar aqui, assim. É um show que não é o meu.
ao final da fase de grupos, teve muita gente, teve meme na internet do próprio Sevilha falando: não, eu queria o terceiro lugar, eu queria ir para a Liga Europa, tô no lugar errado. Porque o Sevilha é o grande campeão de Liga Europa, costuma estar muito bem na Liga Europa, mas em Champions é por aí, João? Se a gente for levar em consideração o momento que os dois times estão agora, o Dortmund oscilando bastante na Bundesliga, o Sevilha está naquele bolo, né, de terceiro, quarto, quinto lugar de La Liga. É um duelo bastante equilibrado. A gente sabe que o Sevilha é um time muito copeiro nesse momento. Mas o Dortmund tem Haaland. E essa diferença nessas horas faz toda a diferença. E o Haaland é um cara que costuma se dar bem em Liga dos Campeões, né, cara? Você concorda? O Haaland pode ser a diferença. Lembrando que o Sevilha tem Papu Gomes, que foi da Atalanta pro Sevilha nesse mercado de verão, mas acho que não resolve muito, né, cara? Então, eu tenho, assim, eu gosto muito do Borussia, tenho uma simpatia gigantesca, torço muito, é muito difícil ser torcedor do Borussia Dortmund na Alemanha, por um tal de Bayern de Munique que sempre estraga a festa, e o Borussia é um time com uma torcida incrível, com uma raça incrível, mas nos últimos anos, especialmente quando chega no confronto direto, tivemos uma final de Champions League de confronto direto, que era a grande chance para o Borussia lavar a alma. Ele tem uma dificuldade muito grande. Adoro o futebol do Haaland, acho que ele é um craque, ele é um cara que faz o simples de uma maneira excepcional. Ele não tem tanta habilidade assim, e a quantidade de gols às vezes ofusca isso, as pessoas acham que ele é um craque com a bola no pé, mas ele é porque ele é muito rápido, raciocínio, de velocidade, e tem uma finalização absurda, sou fã dele. Mas eu acho que o Borussia também está numa decrescente, numa reconstrução, apesar de estar achando novos talentos incríveis ali, né? Você pega o próprio Moukoko ali aparecendo, Bellingham, inglês, que são moleques ali que vão aparecer como apareceu o Sancho, que ainda assim está em uma ótima fase também, que pode ajudar. Tá devendo o Sancho nessa temporada, cara? Eu esperava mais do Sancho, assim, como ele vem entregando e como ele pode entregar. Nos últimos anos ele tem, inclusive quando o Haaland estava um pouco abaixo, ou nem existia Haaland, era ele que chamava a responsabilidade, coisa que o próprio Reus, que é o querido dos torcedores e do técnico e da torcida, de todo mundo, não tem feito há muito tempo, assim, especialmente por causa das lesões. Mas será que exatamente o fator Reus não é o que tem feito o Sancho render menos? Já tá com a cabeça no United, sabe que se machucar vai ficar nunca mais sai de Dortmund? Eu acho que pode ser, mas eu acho que o Reus, assim, se não fosse pelo FIFA, o Reus já tinha sido esquecido pelo mundo, assim. Eu acho que as boas notas dele no futebol virtual ajudam muito ele a se manter no topo. Assim. Ele é um cara de muito talento, mas não eu vou voltar rende, naquela, cara. né? Comparando presente e futuro, o cuidado que o Sancho tem que ter é não ser o novo Reus, né? Na verdade, o Reus um dia foi o Sancho e o Reus apresentou essa queda de rendimento que o Sancho está apresentando. Tipo, agora não foi. Exatamente. No caso do Reus, o problema maior foram as lesões, mas mesmo assim é algo que é lamentável, porque poderia ter tido uma carreira muito maior e não é mais um moleque, né? Já está começando a chegar numa idade que vai começar a pesar, além das lesões, a questão da idade. Mas para não me estender muito, eu acho que o Sevilha assim, estava redondinho e ainda teve pequenos reforços de Rakitic, de Papu Gomes, o próprio Eldesiri, o marroquino, que tem desandado a fazer gol, é o terceiro artilheiro da La Liga. Eu acho que pegamos uma fase muito boa de Sevilha e uma fase muito estranha de Borussia, apesar de torcer mais pelo Borussia, eu chuto que tem uns 70-30 aí também para o Sevilha passar nessa edição. Lembrando que recentemente em Copa do Rei o Sevilha deu uma segurada boa no Barcelona, né? Eu acho que o Sevilha é um time com cascudo. Espírito de mata-mata, né? É um time cascudo, exatamente. A probabilidade para vocês hora. O primeiro jogo é na Espanha? Primeiro jogo na Espanha. Probabilidade pro confronto. 60-40. Pro Sevilha. Pro Sevilha. Surpreendente. Eu, mais uma vez, vou ficar em cima do muro nessa Liga dos Campeões. Tá difícil. Ficaria com 50-50. Já deixo meu palpite pro primeiro jogo. 1-1 no Ramon Sánchez Pizjuán. Queria saber de vocês.
Eu vou de 2-0. Sevilha. Eu vou de 2-1 para dar um pouquinho de emoção pro jogo em Dortmund. Tá tudo anotado, tá? Não tá aparecendo aqui, mas na volta a gente vai passar o gabarito depois do jogo, vai ver quem acertou mais, quem acertou menos. A gente cobra tudo aquilo que a gente aposta aqui no Nova Esportes pelo Mundo. Bom, para a primeira semana é isso, então, repassando os jogos na tela. Barcelona e PSG, Leipzig, Liverpool, Porto, Juventus, Sevilha, Dortmund. Lembrando que a gente vai ter edição de Nova Esportes pelo Mundo especial de review ou de análise desses jogos de ida da primeira semana e aí já projetando os jogos de volta. Queria agradecer a participação do João e do Karan. Seu destaque final, Karan, algo que faltou ser dito? Acho que não, acho que a expectativa agora é para entender se em algum momento volta ou não volta a torcida, em algum momento muda de novo o regulamento para voltar a ser jogo único. Acredito que não, pelo menos jogo ida e volta se mantém até o final. Acho que torcida pelo menos um pedaço e principalmente na final é bem provável que a gente tenha na Europa, mas o que eu quero ver é bola rolando, que a gente conseguiu se adaptar, apesar de ser muito triste, principalmente quem gosta de ir na arquibancada, quem se acostuma com aquele clima de torcida em volta, e de times como o próprio Sevilha e o Borussia Dortmund, por exemplo, que são dois de torcidas apaixonadas e apaixonantes. Eu acho que vão ser jogos que a gente acostumou a ver mesmo com a arquibancada vazia, vão ser vários jogos muito bons para se assistir. João, destaque final, obrigado por aceitar o convite, dividir esse espaço aqui com a gente, que venha mais vezes. Não, obrigado pelo convite, eu que agradeço. Expectativa não só pelos jogos, mas também por acompanhar todo o malabarismo que a UEFA vem fazendo para encontrar lugares para os jogos serem disputados. A gente tem os países em restrição de acesso pela retomada do coronavírus na Europa, e a UEFA está tendo que se virar para achar onde mandar jogo. E destacar a colaboração, principalmente dos países, dos times, né, que estão em países onde é permitido ou que não tem restrições, em abrir mão de jogar em casa para receber, por exemplo, os ingleses em outros lugares. No caso do Leipzig, que vai para a Hungria. A gente tem outros jogos sendo remarcados para a Romênia. Villarreal vai receber alguns jogos de Liga Europa. Muito legal essa compreensão. Tudo bem que hoje o fator casa, você não vai ter a torcida a favor, mas claro que faz muita diferença, principalmente, imagina o Leipzig jogar em casa, onde já conhece vestiário, não tem viagem, não tem hotel. Deslocamento. Então, muito legal essa cooperação de algumas equipes, mas a gente vai ficar de olho para ver se lá na frente elas não vão cobrar. Perdi, mas também não joguei em casa. Tem isso. Na hora de colaborar uma coisa, depois o resultado pode ser outra. Mas a gente fica no aguardo, sempre muito contente que vai voltar o mata-mata da Liga dos Campeões, então a gente volta a ter muito assunto para discutir aqui no Nova Esportes pelo Mundo. A gente gosta, lógico, a maior competição de clubes do mundo, na minha opinião. Acredito que se estenda aos demais. E a gente fica nessa expectativa para ir discutindo semana a semana até o mês de maio ali, onde a gente vai ter a grande final da Liga dos Campeões. Tomara, no formato antigo, foi muito legal o que rolou em Lisboa, com jogos únicos e todos concentrados num mês, mas a gente gosta daquela sensação da ida, da volta, de mais jogos, de mais tempo. Acredito que é por aí. Obrigado, pessoal. Até o próximo programa. Um abraço. Valeu, até. Cara, não tem como falar de futebol em 15 minutos. Se fosse um jogo, talvez a gente conseguisse.